Manhã tão abençoada, irmãos, descendo as águas batismais, que bênção. Minha alma sempre se regozija quando eu vejo alguém descendo as águas, confessando Cristo, abertamente, publicamente, confessando que Cristo é Senhor de sua alma e de sua vida. Quero aqui agradecer ao convite, pastor Mateus, bênção estar aqui com os irmãos. De fato, né, tínhamos planos, né, foi uma conversa recorrente com a minha esposa, a gente sentando, ajustando as coisas para estar aqui com os irmãos. Mas aprove o Senhor, depois desse nosso retiro de pastores e bispos no Rio de Janeiro, milagrosamente, de repente, o bispo Alexandre pega e diz: rapaz, tem um convite para você, pastor Mateus quer conversar com você, e lá nós já reconhecemos a ordenação. E eu, amém. Eis-me aqui, como Isaías 6, estou aqui para servir. Então Deus proporcionou esse momento e eu estou muito alegre. E também é uma oportunidade para agradecer pessoalmente, né, pela generosidade dos irmãos. Nós estamos ali em Floriano há 3 anos plantando a Nova Vida, em um bairro bem difícil, fechado ao evangelho. Piauí todo é 90%, são declaradamente católicos, apostólicos, romanos e extremamente resistentes ao evangelho. Então estamos ali, nesse desafio, e queremos agradecer pelo apoio dos irmãos, em oração, em generosidade. Saibam que a igreja lá tem colocado vocês debaixo de muita oração também. Um abraço da ICNV Floriano, tá bom? Meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 4. A partir do verso de número 23. Vamos fazer uma leitura até o versículo de número 31. Atos capítulo 4, versículo 23 ao verso de número 31. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, colocar de pé, mais uma vez. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 23. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfurecem e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar, para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Senhor, que tua mão seja fiel sobre nós nessa manhã, nos fazendo compreender a tua palavra e que teu Espírito aplique em nossos corações para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós recebemos da parte do Senhor uma missão muito clara. Ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus havia transmitido aos discípulos.
Mas nós sabemos que nossa missão não mudou. Nós lemos isso na Escritura e talvez lemos isso com um certo distanciamento. Mas a nossa missão não mudou. Esse fardo ainda pesa sobre os nossos ombros. Todos nós somos, em essência, missionários convocados pelo Senhor a anunciar as boas novas. Porém, nós sabemos que isso é um grande desafio, é desafiador. Irmãos, olha para o mundo ao redor. Veja as manchetes. Abre o seu celular. Alguns dias atrás, algo trágico aconteceu com uma grande voz nos Estados Unidos, um cristão. Nós estamos vivendo em dias difíceis, em tempos difíceis, em momentos difíceis. Somos o tempo todo desafiados. Não tem uma neutralidade nisso. Ou a gente avança com o evangelho, ou nós recuamos, porque as afrontas são gigantescas. Quando nós chegamos ali em Floriano, eu me lembro da nossa recepção. Éramos um pequeno grupo, depois decidimos ir para um templo, para um local, alugamos aquele imóvel, e aí nós estávamos lá, e junto com os outros homens, e, irmão, eu sou missionário raiz, então eu estava lá também pintando a parede, junto com os irmãos, e aí apareceu uma vizinha. Ela olhou assim, o que vai ser aí? Eu disse, uma igreja, a ela. E saiu. Aí veio outro vizinho. O que é isso aí? É um bar? Eu, não, uma igreja. Ela, vixe, aqui já fechou uma já. Obrigado pela recepção. Quando foi no outro dia, e nós chegamos lá na igreja, estava tudo sujo de ovos. Ovos. Eu acho que gastaram umas 3 a 4 cartelas de ovos na parede, no chão. Foi o bem-vindo do bairro para a Igreja Cristã Nova Vida. E quando eu vi aquilo, meu coração se encheu de júbilo. Aleluia. Minha alma se encheu de gozo. Porque nós somos desafiados a, no meio das trevas, raiar a luz de Cristo. Nós estamos diante de um texto muito semelhante. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, por causa de Atos 2, o derramamento do Espírito, eles estão pregando o Evangelho. No capítulo de número 3, por exemplo, que é onde essa história aqui começa, eles estão na Porta Formosa e ali acontece um milagre extraordinário. O apóstolo Pedro estende as mãos para um homem enfermo que não podia andar. E ele diz, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Aquele homem vive o milagre, aquele milagre chama a atenção de todos e Pedro prega o evangelho de Jesus Cristo. Porém, pregar o evangelho naquele momento e nesse contexto trouxe 2 reações. A primeira, 2.000 conversões. 2.000 conversões. A segunda, perseguição. Eles são levados para o Sinédrio. O Sinédrio ali era um centro para julgar hereges, o que eles julgavam ser hereges. E poderosamente, quando a gente chega no capítulo de número 4, nós temos o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo, defendendo a fé como profundo apologeta e confirmando aquilo que ele pregou na rua. Ele diz, de maneira nenhuma deixaremos de pregar o que estamos pregando aqui, Cristo Jesus, este que vocês crucificaram. A resposta disso é que, de fato, Pedro, ele não, diante do milagre, diante da evidência do que aconteceu, ele não é preso, ele não é condenado à morte. No entanto, foi feita uma ameaça para eles. Olha, vocês podem ir por aí. O que vocês quiserem fazer, pode fazer. O que vocês não podem é falar do nome de Jesus. E nem atribuir nenhum desses milagres a Jesus, porque em Israel era cheio de curandeiros, de exorcistas, de homens que faziam falsos milagres ou coisas dessa natureza. Então, vocês são curandeiros e podem sair curando por aí. Só não atribuam esses milagres ao nome de Jesus. Se o pastor Mateus um dia chegasse aqui, dizendo, irmãos, eu estou voltando da cadeia. Está amarrado, né, irmão? Amém. Eu estou voltando da cadeia. Por quê?
porque eu estava pregando o evangelho. E foi nos dado um aviso ameaçador. Que nós não podemos mais proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de pecadores. Pense você mesmo, qual seria a sua reação diante disso? Qual seria a sua reação imediata? Nós chegamos aqui no verso de número 23, volte novamente os teus olhos. Eles chegam para os irmãos, contam o que aconteceu, com essa notícia maravilhosa, olha, o Sinédrio, é só o Sinédrio. O Sinédrio quer pegar a gente, ok? Olha a resposta da igreja, no versículo número 24, parte A. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus. Vamos ver o que essa igreja fez diante dos desafios da missão. Essa igreja agora estava diante dos desafios que a missão nos traz e diante de uma situação que, inclusive, poderia custar a vida dos apóstolos e, consequentemente, a vida de outros cristãos. Qual foi a postura desta igreja unida? Em primeiro lugar, essa igreja orou ao Senhor. Porém, essa oração, ela foi movida por algo mais belo ainda, pelo exemplo dos seus líderes. Veja que Pedro conta o que aconteceu e a partir dessa história tremenda, essa igreja se inspira com o exemplo de fé, com o exemplo de amor, o exemplo de paixão, o exemplo de coragem, o exemplo de imitação de Cristo. Isso enche o coração dessa igreja de gozo e essa igreja começa a orar ao Senhor. Pastor, então imaginamos, uma situação como essa, talvez eu oraria assim: Senhor, nos livre de todo tipo de perseguição. Senhor, abra-nos uma porta para que nós venhamos fugir dessa perseguição. Senhor, mata nossos perseguidores. Senhor, derruba o inimigo que está fazendo isso. A oração dessa igreja foi uma oração diferente. Não foi uma oração de quem foge como se está com medo. Ou não foi a oração de um tímido dizendo: Senhor, livra-me disso. Eu não suporto isso. Eu não consigo passar por isso. Às vezes, quando eu estou batizando, eu vendo o batismo e eu lembrando, tem uma perguntinha que eu faço em peculiar para os crentes. Eu digo assim: você está disposto hoje a viver e morrer, se necessário for, pelo teu Cristo? Aí quando eu vejo que o cidadão engasga assim, eu não, sai daí. Está disposto a morrer por ele? Nos tempos em que vivemos, nós temos esquecido o aspecto radical do evangelho. O evangelho, meu irmão, é algo radical. Pensa comigo. Enquanto o mundo diz assim: ame-se a si mesmo, o evangelho diz: negue-se a si mesmo. Enquanto o mundo diz: olha, você é a pessoa mais importante desse mundo e os outros, não importa. O evangelho diz: amai-vos uns aos outros. Enquanto o mundo nos ensina a viver para nós, por nós e pelos nossos prazeres, um mundo profundamente hedonista, chega o evangelho e diz assim: não, o caminho é estreito. O evangelho é radical. E o pior, nós temos uma missão que nos coloca no olho do inferno. Pensa nisso. Em Floriano poderíamos ir para qualquer outro lugar e Deus nos coloca no lugar onde o bem-vindo são 4 cartelas de ovos na parede que estava pintadinha, irmão. Pense nisso. Deixe-me falar uma coisa para os irmãos. Nós não somos bem-vindos aqui. Nós somos cristãos. E esse mundo apodrece em trevas. E a presença da cura para quem já se acostumou com a morte é terrível. É terrível. Você mostrar o evangelho para alguém e esse alguém simplesmente vira para você e diz: eu estou bem como eu estou. Não é essa a vida que eu quero ter. Essa igreja tinha líderes fortes. Irmão, bem-aventurada quem tem um líder, um pastor que nos inspira a amar a Cristo, que tenha coragem de andar na contramão do mundo. Nós não precisamos, irmãos, de homens ameninados em nossos púlpitos. Precisamos de homens de Deus. Pastor Mateus, eu e você, nós precisamos ser homens de Deus, que inspirem
a comunidade dos santos a imitar Jesus. Foi o que aconteceu aqui quando Pedro conta o que houve. Essa igreja se enche de júbilo e ela começa a orar. Porque essa igreja ficou maravilhada com o exemplo do seu líder e essa igreja entendeu o segredo que havia por detrás da ousadia de Pedro. Sabe aquela coisa de o que Pedro tem que diante dessa situação, eles chegam com a cara limpa aqui dizendo, eu quase fui preso, meu pessoal. O que Pedro tem? O que João tem? O que esses apóstolos têm? Poder do Espírito. E esses crentes descobrem de alguma maneira o segredo para se ter o poder do Espírito. Então eles entendem que a igreja poderosa é uma igreja que ora. Nós podemos ter o melhor cartaz, a melhor arte, nós podemos ter estampado nos 4 cantos da cidade, venha nos visitar, nós podemos ter um culto, meu Deus, eu estou aqui flutuando, que culto maravilhoso. Nós podemos ter as melhores coisas, mas se nós não tivermos poder do Espírito Santo, nossa pregação será como nada. Se nós não tivermos poder do Espírito Santo, será impossível chegar ao pecador com o coração endurecido pelas trevas e fazer com que o evangelho penetre este coração. Se não tivermos poder do Espírito Santo, meus irmãos, os demônios rirão de nós. Lá em Floriano, quando nós chegamos no bairro, uma família entrou em contato conosco. E como eu sou psicanalista, então eles ficaram assim, Lohan, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Se isso é um surto psicótico ou se ela está endemoniada. Falei, vamos lá. E quando eu cheguei lá que eu bati o olho, isso aí não está no DSM. Isso é outra coisa. Aquela menina estava como se tivesse tido vários, um AVC muito pesado, toda torta assim. Há muitos dias sem comer, com a boca travada, toda roxa. E a igreja entrou naquela casa. Meus irmãos, muitos de nós não fazemos ideia do poder que nós temos. E não é um poder que serve para a nossa vanglória. É um poder que serve para a glória dele. Porque no nome dele, esse poder se manifesta. Nós oramos por aquela menina. E ela foi liberta daquela possessão maligna. Antes disso, um pai de santo tinha ido. E o próprio pai de santo disse assim, olha... chama os crentes, que eu não resolvo isso aqui não. E nós fomos lá. Essa igreja apostólica entendeu que o segredo do poder está na oração. E não é porque a oração é um passe, é uma coisa mágica, sabe? Eu costumo dizer assim, não, meu irmão, não existe uma oração poderosa. Existe um Deus soberano que, ouvindo nossas orações, age poderosamente. Isso faz a oração ser o que ela é. Agora, como foi a oração dessa igreja? Veja o verso de número 24 adiante. Continuando, eles ouviram isso e todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, tu que fizeste céu e terra e o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Nós percebemos 2 coisas na oração desses crentes. Em primeiro lugar, eles reconheceram a soberania de Deus. Eles reconheceram a grandeza de Deus. Eles estavam diante de um gigante judeu chamado Sinédrio. Mas eles não temem o Sinédrio. Eles temem o Senhor. E é a este Senhor que eles invocam, dizendo, tu és o Criador dos céus e da terra. O Sinédrio construiu um lugar para julgar situações, mas tu és o juiz dos juízes. Tu és aquele que tem domínio sobre todas as coisas e sobre tudo, absolutamente tudo. Meu irmão, isso é segurança para nós. Isso é segurança para a gente. Isso é segurança para todas as vezes que, de alguma maneira, você sofrer
a dor de pertencer a Jesus Cristo, de alguma maneira, você perceber que ser um cristão aqui nesse mundo é um incômodo, lembre-se, nós temos um Deus soberano. Eu fico vendo as pessoas preocupadas, meu Deus, o Brasil está sob uma perseguição, pastor, meu Deus, e eu digo, você está assustado por quê? Isso é muito normal. Está tudo certo, está perfeito. Este é o melhor ambiente para a igreja brilhar a luz de Cristo Jesus nesse mundo caído. Diante de uma dura perseguição, esta igreja primitiva ora ao Senhor, invocando a soberania do Deus vivo e todo-poderoso. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. Uma segunda coisa é que eles oram a palavra. Veja que eles citam praticamente Salmo 2, verso 1 e 2. Eles não estão aqui desesperados, meu Deus, me ajuda, me acode, papai do céu. Eles não estão fazendo isso. Eles invocam a palavra. Eles oram a Bíblia. Isso nos lembra da importância de que uma igreja poderosa na missão é uma igreja que é bíblica. É uma igreja que vive a Escritura. É uma igreja que prega a Escritura. É uma igreja que ensina as Escrituras. É uma igreja que não só conhece as Escrituras, mas aplica as Escrituras em toda a sua vida. Eu vi ali uma frase linda, Corondel. Diante de Deus. A nossa vida está assim. E isso só pode ser vivido se nós vivermos segundo as Escrituras. Meu irmão, nós estamos diante de desafios. Ser cristão hoje, fazer a missão hoje, é saber que haverão investidas do mal. Mas assim como essa igreja que invocou a soberania de Deus e também manifestou uma oração bíblica, nós temos que constantemente nos lembrar do que as Escrituras nos dizem. Se você, meu irmão, sofrer na jornada de fé, lembre-se das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se formos perseguidos, isso é motivo de alegria, meu irmão. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos regozijar lá nas bem-aventuranças. Se alegrem, se regozijem. Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos colocarem em prisões. Se alegrem com isso. Porque assim fizeram com os profetas. Assim fizeram com Cristo Jesus. Meu irmão, essa verdade tem nos fortalecido dia após dia lá em Floriano. Essa verdade tem nos fortalecido minuto após minuto em um lugar tão fechado para o Evangelho. Um lugar tão rude em relação ao Evangelho. Mas nós temos avançado ali com o Evangelho. Vendo vidas transformadas, vidas sendo regeneradas pelo poder do Senhor. Versículo 29. Diz, agora, pois, a continuação da oração dessa igreja. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, eles pediram poder espiritual. Eles invocam, reconhecem a soberania de Deus, fazem uma oração que manifesta a fé nas Escrituras e agora eles pedem poder espiritual. Meu irmão, de forma poderosa, eles não pediram para que Deus destruísse o Sinédrio. Eles pedem para que o Senhor os faça avançar. Nós temos uma tendência, e é natural essa tendência. Quando estamos diante de uma situação nova, ou uma situação difícil, constrangedora, nós temos uma tendência a parar. Nosso cérebro já ativa instantaneamente esse modo fuga, e tudo que nós queremos é sair do desconforto. Olha como o evangelho, irmão, de duas uma, ou é verdade ou é coisa de gente biruta. Porque diante de uma perseguição, e da possibilidade de prisão, e da possibilidade de ser morto por blasfemar, essa igreja diz, Senhor, queremos pregar, queremos avançar, queremos ensinar, queremos transmitir, queremos caminhar com o evangelho do Senhor por todos os lugares. Mas Deus, nós não podemos fazer isso na força do nosso braço. Nosso dinheiro não pode fazer isso. Minha capacidade intelectual não pode fazer isso.
Minha própria força não pode, minha oratória não pode fazer isso. O mundo não está nem aí para a minha oratória, para a sua oratória, para a nossa capacidade. O mundo não está nem aí para essas coisas, porque no mundo isso também existe. O que o mundo não resiste é o impacto do poder do Espírito Santo quando um crente abre a sua boca e, cheio do Espírito Santo, diz que Jesus é Senhor. Você pode dizer um amém por isso, meu irmão? Meu irmão, na obra do Senhor não existe possibilidade de retroceder. Eu não sei se aqui, talvez diante de desafios e lutas que você tem enfrentado, você tem sido tentado a olhar para trás. Não olhe, irmão. Olha para frente. Aleluia. Eu vejo vocês sendo luzeiros aqui nesse lugar. Em um tempo de uma educação terrível, maligna. Em um tempo onde famílias estão se fragmentando, vocês estão se unindo em torno de um nome, Jesus. Isso é precioso. Não retrocedam, avancem. Quando nós chegamos no versículo 31, nós temos os resultados dessa oração. Porque, irmãos, quando nós oramos, nós queremos resposta, ou não é? Às vezes Deus quer tratar nossa ansiedade, demora. Às vezes ele vai tratar com a gente. Outras vezes Deus nos contraria. Deus contraria. Lá em casa nós temos uma frase lá, a gente diz, amor, a gente já sabe que Deus não respeita a gente. Deus não respeita nossas vontades, Deus não respeita nossas escolhas, e graças a Deus, porque eu nem sei onde é que eu estaria se Ele estivesse respeitando nossas vontades. Bom é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa igreja orou. E quando o crente ora, ele tem uma expectativa de que o Senhor vai fazer alguma coisa, sim ou não? A resposta aqui foi imediata. Olha o verso 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. 3 efeitos da oração dessa igreja. Em primeiro lugar, um efeito literalmente estrutural. O lugar onde estavam reunidos tremeu. Deus demonstrou um sinal do seu poder. Meu irmão, quando a igreja se une em oração, Deus abala as estruturas. Deus enfraquece sistemas. E Ele demonstra seus sinais na vida diária da igreja. Segunda coisa que acontece foi um efeito espiritual. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa foi a solução imediata do Senhor. Ele encheu a igreja com o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer de um aspecto do pentecostalismo saudável. O fato de que nós cremos na operação fluida, abundante, carismática do Espírito Santo. Nós cremos nisso, irmãos. Amém? Ele não enche do Espírito Santo quem não quer servir. Ele disse, pastor, eu não sei por que eu peço para o Senhor me encher. Mas te encher para quê? Para se emocionar? O Senhor só enche do Espírito quem quer arregaçar as mangas para servir. Essa igreja só foi cheia do Espírito porque a oração dela foi: nos dê poder para pregar com intrepidez e coragem. Por isso essa igreja foi cheia do Espírito. Em último lugar, houve um efeito. O efeito dessa oração também foi um efeito testemunhal, porque passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus, sem medo, irmãos, sem medo. Meus queridos, eu concluo lembrando os irmãos daquilo que eu falei no começo. Sobre nós pesa sobre os nossos ombros a missão que o Senhor nos outorgou. A missão que o Senhor nos concedeu. E nós não podemos ser covardes diante dessa missão. Nós temos que avançar. Com tudo que temos e somos, com todos os nossos recursos, nosso corpo, nossa força, sim, mas não dependendo dessas coisas, mas dependendo do poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a orar diante dos desafios que estão diante de nós. Que o Senhor derrame
poder do Espírito sobre cada um de nós. Para nos libertar, irmãos, de toda timidez diante desse mundo. Para nos arrancar de toda introspecção evangelical. Para que o Senhor nos leve de fato para esse mundo. E que neste mundo nós possamos demonstrar o poder que há no nome mais belo e lindo, o nome de Jesus. Quero orar por você. Com sua cabeça. Pai, eu bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és fiel. E estamos aqui, Senhor, reunidos em torno da tua palavra. Esta palavra, Senhor, que acabou de demonstrar para nós que por causa da pregação do Evangelho nós podemos ser perseguidos. Por causa da pregação do Evangelho nós podemos ser feridos. Por causa da pregação do Evangelho podemos ser paralisados. Mas, Pai, nós te louvamos. Porque graças a teu poder operante na igreja, nenhuma dessas perseguições e dificuldades podem nos parar. Não porque nós somos poderosos, mas porque teu poder opera em nossa fraqueza. Assim como essa igreja orou, Senhor, nós oramos. Tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Isso faz com que todos os senhores desse mundo sejam como esterco diante de ti. Ah, Senhor, nós invocamos a tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos confiar em ti e até mesmo as perseguições, até mesmo a morte do teu filho Jesus já estava predeterminado pela tua poderosa vontade. Por isso, Senhor, enche-nos com teu Espírito, enche essa igreja com teu Espírito Santo, para que teus filhos possam anunciar com intrepidez, coragem e ousadia a tua palavra para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Mateus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus pela sua palavra que é viva, que fala ao nosso